Hoje eu vou gravar, desejo, começando, né, a aula de hoje. Bom dia para todos. A nossa aula hoje vai ser Drummond, né, alguma poesia, mas antes disso, eu quero comentar um pouco, né, dar um retorno dos trabalhos e prever nosso segundo módulo. Hoje, dia 14 de outubro, a gente está começando nosso segundo e último módulo, né? Então, daqui para frente, assim, questões, dúvidas, sempre eu peço que me mandem, me avisem, porque a gente vai, né, realmente se organizar do mesmo modo, mas a gente pode sempre melhorar, né, alterar o que for necessário. Eu quero dar um retorno, assim, né, vocês mandaram trabalhos, eu registrei. Se vocês não receberam um e-mail pedindo algum complemento, né, o da Nath eu tive que pedir acesso porque ela é um arquivo de vídeo, então eu tive que pedir acesso, tem outro que pediu um ajuste, e quem eventualmente não me mandou, eu mandei um e-mail até para saber que pode ter caído na caixa de spam, ter perdido, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Mas quem não recebeu o e-mail é porque está tudo certo. Até quarta próxima, eu mando para vocês um e-mail com né, um parágrafo, né, assim, não vai ser lá muito completo, mas dando o retorno da avaliação. Quanto ao registro, a quantificação, eu vou trabalhar com A, B, C, não vai ter nenhum trabalho D, pelo que eu já fiz assim, a primeira leitura. E aí o que eu vou colocar é assim, se alguém ficou com B e quiser passar para A, né, é só me escrever, ou faz o segundo trabalho, se não passou para A, e aí refaz lá adiante. Porque eu vou fazer progressão, né? Se alguém ficou com B e tirou A no segundo, vai ficar com A no semestre, né? Então, por isso, não se preocupem tanto. E se ficou B, B e quiser passar para A, a gente combina isso depois. Então eu não devolvi os trabalhos, mas até breve. Assim, agora, quanto aos áudios, eu fiquei muito admirado, né, com a variedade, o vídeo, a performance, os trabalhos escritos. Achei que está todo mundo no caminho certo para o próximo. Em termos de busca de atualidade, assim, dá para comparar. Teve um trabalho áudio, apresentou uma coisa muito legal, que é partiu da ideia do poema como uma o poema como uma partitura que se realiza no momento em que a música é tocada, no momento que ele é declamado, ou dito, ou cantado. E aí fez relação, inclusive, com a poesia concreta, com Beba Coca-Cola, né, de Gilberto Mendes, a adaptação, né, do poema do Espignatari, que fez uma espécie de canto coral. Teve gente que mandou coisas muito boas, né? Assim, todos os trabalhos, inclusive, às vezes, foco de leitura do livro, filme. Teve alguém que falou do desconforto, do medo, fez uma leitura muito precisa do Vidas Secas. Assim, eu não vou falar todos, eu peço desculpas por quem eu deixei de fora, porque realmente assim eu teria que comentar cada um assim, né, no seu valor. Por isso eu não vou, estou tentando fazer uma leitura relativamente o máximo possível atenta, e vou dar um retorno, nem que sejam duas linhas, mas eu quero dar um retorno para cada um individualmente, e não público, né? Porque eu acho que não cabe expor ninguém aqui. Eu acho que não é correto expor ninguém, né? Então, assim, isso, quanto aos trabalhos, não se preocupem, próxima quarta vai estar com vocês e a gente vai seguir. O segundo módulo, semana passada foi semana acadêmica na área de letras, e agora a gente começou o segundo módulo. Hoje, e eu estou refinando um pouco mais, né? Então, cada aula vai se concentrado num autor, e desse autor numa obra. Então, assim, o segundo módulo é hoje com alguma poesia, que é o livro de estreia do Drummond, de 1930. O roteiro já foi no domingo. Semana que vem vai ser a Viagem, da Cecília Meirelles, vamos falar um pouquinho da trajetória, e aí chegar à leitura do Viagem. Na outra semana vai ser o único romance do segundo módulo, pelo que me dei conta, né, assim, percebendo, né? Tirei fora a Manuel Belmiro, tirei fora outros, a gente tem um programa mais enxuto, que é o romance de urbanização, assim chamou o Roberto Schwartz, e o Fernando Gil, que é um professor do Paraná, escreveu uma tese que é romance sobre urbanização. E um deles, dos romances analisados, é Os Ratos, né? O outro é o Amanuense Belmiro, o outro, acho que é do Reinaldo Moura, né? Então,
gente vai trabalhar com um dos romances de 30 que se volta para a cidade por urbanização. A gente poderia botar em diálogo com o romance proletário do próprio Jorge Amado, Capitães de Areia, que também está falando da urbanização, só que daí de Salvador. Isso daria para comparar. E daria para falar o mesmo da Pagu, né, com o Parque Industrial aí São Paulo. Né? Então, a gente poderia agregar. Mas especificamente sobre essa categoria, a gente vai falar dos ratos que se passa aqui em Porto Alegre. Eu tive uma orientanda, né, que fez um trabalho. Ela tem uma formação de arquiteta e ela fez um trabalho muito legal que é um roteiro aqui eu moro no centro da cidade de Porto Alegre, pelo centro da cidade de Porto Alegre, né, mostrando os lugares que passou o Nazi Azeno. A época em que se passa o romance é quando tem uma reforma urbana, a famosa reforma urbana aqui do centro, que cortou, né, este morro que onde tem a Duque de Caxias, onde tem o viaduto, aquele Otávio Rocha, né? Cortou e fez aquela passagem, aquela avenida que era vista como um signo de modernidade. Então, ele era o processo de construção, enfim, a linha do bonde, então, enfim. Então, eu vou tentar trazer isso. Depois a gente volta para o sertão, e no caso de João Cabral, me dói, assim, tem outros poemas, vou falar um pouco do conjunto, mas a gente vai concentrar num poema narrativo, num alto, né? Ele chama de Alto Natal Pernambucano, que foi encomendado para ele, em 55, 56, ali naquele entorno que ele produziu, que é do Morte e Vida Severina. São de 18 cantos, 18 sessões, e algo assim que realmente é uma das peças mais fascinantes, tocantes do João Cabral. Ele foi encenado, né, nos anos 60, ganhou o prêmio de teatro amador na França, 66, se não me engano, com a música do Chico Buarque. E teve já adaptação para filme, teve adaptação para minissérie, teve adaptação para animação. Das melhores, ainda no meu entender, das adaptações é a animação em preto e branco, da qual a gente vai falar um pouco depois. Assim, é um traço em preto e branco, expressionista. Gente, é uma leitura assim muito qualificada do poema do João Cabral. E, por fim, a gente vai encerrar o semestre com literatura dramática. Né? A gente não vai ver encenação do Vestido de Noiva, mas a gente vai ver como a abertura do teatro moderno no Brasil. Eu fiquei muito tentado em colocar o álbum de família, principalmente pelo escândalo, a proibição que teve, mesmo sendo um período democrático, ela foi proibida por ser a encenação, depois foi liberada a publicação do texto, mas não foi proibida de ser encenado. Também fiquei com vontade de falar do Anjo Negro, que também teve um problema quanto à encenação, aí não tanto pelo conteúdo, né, do tabu do incesto, mas agora mais porque não poderia ter um ator negro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e a gente está falando dos anos 50, e assim como Boca de Ouro, Sete Gatinhos. Mas eu fiquei com o Vestido de Noiva, que é considerado um marco da abertura do teatro moderno e fica bem dentro do período previsto a disciplina, que é 45. Daí a gente vai fechar o semestre. Como vocês estão vendo, a gente vai ter lírica moderna, uma lírica que puxa mais para lirismo puro da Cecília, um romance de urbanização, um poema dramático narrativo, né, que tem duas partes, o Severino Retirante, depois o nascimento de uma criança no manguezal, no mangue do Recife, né, quase falei como Recife, e depois a gente encerra um texto de literatura dramática e aí vocês já podem começar a pensar o trabalho de vocês. Vou só dar um exemplo. Não precisa ficar restrito ao que está aqui. Podem partir do que está aqui. Vou dar três exemplos de possibilidade. Por exemplo, lírica. Murilo Mendes, História do Brasil, ou, né, não está aqui, o Vinícius de Moraes. Do romance, Amanuense Belmiro, o Caminhos Cruzados aqui do Érico Veríssimo, né, romances urbanos. Poesia, outros autos do próprio João Cabral, né, podem virar trabalho. Os outros poemas, tem um livro, eu acho sensacional dele, que é Educação pela Pedra, que daí já não é narrativo, enfim, que é mais adiante. Nelson, tem um livro que teve, agora que eu estava comentando do Ismael Xavier, né, da leitura, e que ajudou bastante para pensar o filme. O Nelson tem um livro do Ismael que pega as adaptações do Nelson para cinema. Não tem o Vestido de Noiva, tem outros.
Então, assim, se pegar uma outra peça do Nelson para trabalhar, eu, na aula, vou apresentar ele como abertura do teatro moderno. Mas, se quiser pegar uma outra peça para trabalhar e ver a adaptação e pensar alguma outra alternativa, assim, fiquem à vontade. Então, esse é o segundo módulo, né? A gente vai ter 5 encontros, contando o de hoje, este mais 4. E, e eu tentei já mostrar um pouco esse conjunto, né? Para encadear, sempre eu vou tentar encadear isso dentro de um todo. Porque a gente está vendo diferentes expressões desse período de literatura moderna, modernista brasileira, a partir de obras marcantes, obras emblemáticas. Certo? Alguma coisa quanto a isso? Assim, não sei se tudo ok. Sim. Então, agora voltar, né? Essa introdução deu uns 10 minutos de introdução direitinho. Eu vou voltar daí para agora para a nossa aula mesmo, que é alguma poesia. E, e deixa eu ver aqui, tá. Então, assim, eu vou voltar aqui para a nossa aula, que realmente é alguma poesia, e aí eu vou concentrar aqui. O que eu fiz aqui, assim, né? Eu fiz como vocês estão sempre, um resumo, que é o mesmo resumo que eu coloco lá depois. Hoje eu fiz antes, né? Então já botei aqui que é o resumo do que tem da aula de hoje. Só que, claro, tem mais coisas que a gente vai trabalhar. Então, essa breve nota biográfica, a ideia da lírica moderna, que é bem rápido, a leitura dos poemas, propriamente de alguma poesia, e, e aí no final eu vou chegar a uma espécie de contraste, sentimento do mundo. Então, assim, tem mais coisas indicadas que propriamente a gente vai conseguir falar. Mas a ideia desses roteiros é realmente assim ter algo que é do conjunto preparado, mesmo que a gente não alcance falar de tudo. Não tenho a pretensão de esgotar. Eu acho que tem uma espécie de sempre riqueza que a gente vai descobrindo à medida que vai pesquisando. Digo para vocês que fui preparar essa aula do Drummond, que eu venho lendo há bastante tempo, pesquisando há bastante tempo. E aí eu fui baixando os livros, vai baixando assim desde assim, né, mostrar, né, uma edição crítica, volumes, tem 2 volumes de obra completa, edição especificamente de alguma poesia, edição facsimilar, né? Você tem algumas imagens aqui, os comentadores, vai crescendo. Não cabe tudo, então tem que fazer um recorte. O primeiro recorte é alguma poesia e eu quero mostrar alguma poesia no seu caráter é quase assim que diz assim aquela coisa do Janus, que depois da origem é janeiro, que é o primeiro mês do ano, né? Tá voltado para frente e para trás, com um lado e para outro. Então, alguma poesia, ele é o livro de estreia de uma obra que vai seguir de 30 para diante. Mas ele completa um processo de formação dos anos 20, da atuação do grupo modernista de Belo Horizonte, do qual Drummond era uma espécie de líder, uma trajetória de formação. Então, quero pegar esse encaixe, esse voltado pelos dois lados, porque é um livro que ele foi, digamos, gestado de pelo menos uns 4 anos de elaboração até chegar ao formato final do livro. Então, por isso eu acho que é importante ver essa dupla face. A nota biográfica vai ser muitíssimo breve, né? Ele é um itabirano, ele nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, filhos de fazendeiros, uma família grande, 6 filhos, né? Eu estava lendo um volume, até se eu achar aqui não vou ficar procurando, não vou ficar atrapalhando a aula, mas é um volume que são notas de diário dele, então a gente vai vendo dos irmãos, o José, o Altivo, as irmãs, a mãe, a morte do pai 31, a morte da mãe mais adiante, as idas a Minas ele para cuidar da família, é uma família de origem de fazendeiros, né? E família grande, tem muito caráter patriarcal da origem dele. Ele tem a trajetória, ele percorre, ele trabalhou, ele foi estudante do Colégio Anchieta, em Minas, o Colégio Jesuíta, do qual é muito esquisito, ele foi expulso por insubordinação mental, o que seja isso, por alguma coisa que escreveu. Muito curioso. Eu adoraria ter sido expulso por insubordinação mental. Acho que isso eu botaria no meu currículo Lattes, assim, expulso por insubordinação mental.
Se algum de vocês um dia se subordinar mentalmente, eu vou ficar feliz da vida, né? É sinal de que está vivo, é inteligente, pensa, tem autonomia, luta pelas suas ideias e por aí vai. Mas tem alguma coisa interessante nessa trajetória dele, né? Ele se formou em farmácia, enfim, mas eu disse que ia ser breve, não vou ficar contando todas as histórias. Eu vou pegar alguns marcos, esses que eu colori. Primeiro, ele faz parte do grupo modernista de um grupo de jovens modernos na capital planejada, é uma das primeiras cidades planejadas brasileiras. A gente tem Petrópolis, Belo Horizonte, depois vai ter Brasília. E nessa cidade planejada de feição moderna, ela reuniu jovens procedentes diversos que formaram um grupo modernista bastante atuante, né? E em 24 teve uma visita do Grupo Modernista de São Paulo, Mário, Oso, Tarsila do Amaral, a Penteado, que era uma espécie de patronesse, né, do grupo, aquele poeta franco-suíço, muito interessante, o Blaise Cendrars, né, tem um livro interessantíssimo, que é a prosa transiberiana, que eles iam visitar as cidades mineiras. Reparem que o movimento que tem do Mário de descobrir o folclore, a cultura brasileira, do Oso deles, de buscar a raiz brasileira, está nessa viagem, uma incursão para o interior do Brasil, para as cidades mineiras, que, reparem, na época não era tão turístico. Dali, a gente pode dizer, esse interesse vai ter um ensaio do Mário sobre Aleijadinho, a gente vai ter depois o trabalho do patrimônio histórico, um roteiro de Ouro Preto do Manuel Bandeira, que não fez parte dessa viagem, mas também tem esse interesse. Na parada em Belo Horizonte, eles conhecem o grupo mineiro. E ali surge uma amizade com Drummond e Mário de Andrade, que é fundamental, vou comentar mais adiante. É decisivo para a conversão do Mário, do Drummond ao modernismo, sem que ele perca a sua autonomia. Aí vai ter uma trajetória, eles vão montar uma revista, a revista, né, moderna. 28 é a polêmica no meio do caminho, tinha uma pedra, né, tinha uma pedra no meio do caminho, que foi publicado na primeira página da revista de antropofagia do Oswald, Robop, etc. Ele tem o lançamento de alguma poesia que gerou polêmica, né, uma boa recepção e também uma interessante polêmica. Depois, 34, depois de lançar Brejo das Almas, ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele se estabelece. Isso aqui é o marco, né? O primeiro livro produzido no Rio é O Sentimento do Mundo. Por que isso é um marco? Porque quando a gente olha aqui que ele foi assessor do ministro Capanema, que era do grupo também mineiro, a gente encontra uma carta do Capanema, e o Capanema publicou uma nota no jornal quando alguma poesia foi lançada. Ele se insere no núcleo desse governo, do Getúlio Vargas, no primeiro quartel ainda, né, do década de 30, do primeiro início da década de 30. Quando sai o Francisco Campos, sai do Ministério da Educação, o Capanema entra, o Drummond vai para lá, 34, como secretário, e uma espécie que faz tudo, é o homem de confiança, né, secretário de gabinete. Assim, das 300 histórias dá para falar isso, eu vou pegar uma só, que é a construção do Ministério da Educação, que tem aqueles pilotis modernos, que, só fazendo parênteses do parênteses, que aparece, por exemplo, na poesia da Ana Cristina César, fecha parênteses e volta. Mas vou contar só uma anedota, que é sobre esse prédio, Ministério da Educação. Foi feito um concurso para escolher o melhor projeto de prédio para o Ministério da Educação. Só que o vencedor do concurso, o Capanema, do Monte, eles não gostaram. Eles não queriam construir aquilo. Eu nem sei quem é o vencedor. Aí vai e vem. Aí o Drummond tem a percepção de que havia um concurso. Ele vai lá nas letras miúdas do edital e vê. Mas não diz assim, o cara ganhou o concurso. Não significa que ele precisa ser construído. Então, o cara que ganhou o concurso não teve o seu projeto contemplado na construção. Aí chama o Niemeyer para fazer o projeto e viu um prédio modernista. Então, assim, isso é uma das muitas coisas que o Drummond fez, além de ajudar muitos escritores, principalmente depois que começa o Estado Novo, a liberar da cadeia, a conseguir emprego e por aí vai. Então, e aí tem a ambivalência de ele ter participado de um Estado não fascista, mas um Estado autoritário do Getúlio. E isso gera bastante. Então, a gente tem uma virada importante nesse período aqui, né? E depois eu quero só pegar, né, aqui como uma primeira apresentação, aproximação do livro,
é essa carta de janeiro de 1930 do Alceu de Amoroso Livre, que era um crítico católico, né? Usava o pseudônimo de Tristão do Ataíde, né? Eu vou ler aqui o trecho. Sua carta só não fez um bem enorme à minha alma, porque eu já desisti de dar uma orientação qualquer a essa pobre alma que gira e retira em torno de 2 ou 3 mentiras, sabendo que elas são mentiras, e sem ter força para fugir a esse esporte cínico e melancólico. A atmosfera de erro em que vivo e me comprazo parece ser a última e definitiva ambiência de meu ser nascido torto e incorrigível. Não me lamente nem me console, eu sei o que vale e não me paga a pena de me aborrecer com isso. Poderei, no máximo, alcançar um degrau a mais de aperfeiçoamento. A humildade, sincera e má, sem o menor laivo de pose ou atitude. Mas serei um humilde sem convicção, sem outra virtude que a da humildade com a porção de pecado. Lendo as cartas do Drummond, eu sempre fico pensando assim, eu entendo um pouco por que ele sofreu de insubordinação mental, e foi expulso da escola, porque ele é duro e incisivo nas cartas, é muito bom, o Drummond é muito bom nas cartas. E eu queria pegar só essa expressão, né? Nascido torto e incorrigível, né? Eu vou pular um pouco da carta do Alceu de Amoroso Lima, de outras coisas da trajetória dele, mas eu quero pegar isso porque isso está justamente no poema que abre o livro Alguma Poesia, e dessa atitude dele. Ele tem uma atitude de distanciamento cético em relação a todas as crenças. Não significa só a questão de uma religião específica, mas a todas as crenças, como a gente vai ver depois, logo assim que a gente falar do vínculo dele com Mário de Andrade. Quanto agora, eu vou fazer um interregno, realmente é uma suspensão da fala sobre Drummond, só para lembrar, a gente vem falando de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira agora, né, a gente está voltando de novo à lírica moderna com Drummond. E a lírica moderna do Drummond e do Bandeira e do Oswald são 3 expressões diversas da lírica moderna. A do Oswald, a gente tem aquele caráter incisivo, curto, telegráfico, né? Aquela fala seca, o tipo de composição, né, dele, quase da experimentação e da depuração da linguagem. No Bandeira, a gente tem literalmente a mistura do alto e do baixo, o que a penetração e a observação lírica, aquela fuga para a realidade se dá, e ele descobre o sentido, né, das coisas e da transcendência da realidade. E no Drummond a gente tem algo diferente, que é da ironia. A gente tem ironia no Bandeira, mas não dessa agudeza e desse caráter reflexivo como tem no Drummond. Uma aproximação possível, né, seria um Bandeira muito mais, um Bandeira dá para dizer, muito mais próximo do William Carlos Williams, talvez. O Drummond seria muito mais próximo do T.S. Eliot, talvez, né? Assim, então, a gente teria que pensar assim, as diferentes vertentes da poesia moderna. Vou partir só de 2 aspectos aqui que eu quero destacar, e eu vou deixar o resto do material para vocês. O primeiro aspecto é lírica. Lirismo é transbordamento da subjetividade. Os 3 gêneros principais, segundo Hegel: narrativa. O narrador conta uma história de algo que aconteceu do mundo, objetivo, fora de si. Lirismo, o voltar-se para dentro. Então, assim, eu supero o sentimento pelo sentimento. Em outros termos, dentro de mim, de qualquer um de nós, a gente tem uma ordem de afetos, paixões, emoções, uma ordem de sentimento que nem sempre a gente controla. Muitas vezes a gente é controlado por uma paixão. A força da lírica é dar forma pela linguagem para esse afeto, pelo discurso, né, usando a palavra, o ritmo, uma palavra ritmada com a imagem, eu dou forma. Para o Hegel, ainda tinha a ideia da unidade. O que muda nessa expressão subjetiva, lírica, na modernidade? É que vai entrar coisas que antes eram vistas como indecorosas, o decoro da linguagem, que às vezes tem palavras baixas, palavras repulsivas, palavras do cotidiano. Vai ser considerado positivo um poema lírico para falar da sua alma, do seu interior, usar uma categoria negativa. Ele é sério,
mas ele fala do feio, ele não faz cômico, né? A gente tem um poeta moderno aqui, que eu adoro trabalhar na literatura brasileira B, que é o Augusto dos Anjos, né? Ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Somente a solidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. E aí ele vai seguir, uma alegoria. Quer dizer, a última quimera dele foi enterrada, o cara não tem mais nada. E aí dá um conselho no final, né? É, escarra nessa boca que te beija, apedreja essa mão que te afaga. Reparem que é baixíssimo, é repulsivo, é nojento, é desgostante, assim, dá desgosto ver uma imagem que imaginar alguém escarrando na boca do outro durante o beijo. Ninguém vai condenar isso, ninguém você faria bobagem. Vejam só, vamos proibir porque atentou ao pudor e à moral. Né? Lírica moderna liberta-se dessa questão do belo, do verdadeiro e do bom. Né? Existe uma dissociação em que a beleza, flores, pode estar articulada com o mal, flores do mal, les fleurs du mal. Né? Baudelaire sofreu processo por isso, mas é quase, enfim, né? Não, eu tenho que cuidar com as palavras, mas o ponto básico é que fazer poesia e falar de si é aceitar toda a complexidade da natureza humana para lidar com ela, inclusive com aquilo que a gente tem às vezes mais repulsivo. E também tem a ordem do mundo moderno. Não só botei mercado aqui, mas é o mercado, é a grande cidade, é o confronto com a multidão, enfim. No modernismo se acentua, principalmente com o uso do verso livre, com as experiências dadaístas, surrealistas, etc. A gente tem alguma poesia, então, um livro de poesia moderna e modernista. Eu diria já numa feição mais depurada da poesia modernista, na feição moderna que o Drummond dá daqui para frente. Mas isso é uma conquista. Eu vou adiantar um pouco, depois eu volto. Eu não quis mudar a ordem do esquema, mudaria só aqui na sequência de aula, como estava revisando ontem de noite. E esse aqui é o conjunto do livro. Eu vou reduzir aqui só para vocês verem. São 49 poemas. Esses poemas aqui marcados em colorido, eles foram incorporados na segunda edição ou retirados da segunda edição e incorporados só na terceira definitiva. Essa aqui, os 49 poemas, é da edição definitiva. Mas vejam como ele foi montando. Aí olhem aqui bem nessa coluna, eu vou ampliar aqui, aqui ó, Diário de Minas, 25 de 11 de 12, perdão, de 1928. E assim vai indo. As datas, diferentes jornais, revistas, locais. Estética numa revista do Sérgio Buarque de Holanda, do Rio de Janeiro, uma revista moderna. Revista de Antropofagia, a revista da qual ele faz parte. Festa, que é uma revista do grupo espiritualista do modernismo, do qual fez parte a Cecília Meirelles. Drummond publicou, ele se espalhou. Por isso, publico-me. Né? Meu coração é pequeno, me publico em jornais, eu me divulgo. Então, assim, a gente tem o livro, ele é a expressão de uma trajetória. Olha, repare que vai de 25 a 31, um poema que chama Outubro, que ele incorporou só na segunda edição. Na primeira edição não tinha esse livro. O livro continua sendo de 30 na primeira edição. Os locais em que ele publicou, as variedades de tendência com as quais ele dialogou. Enfim, quando a gente pensa esse livro de lírica moderna, a gente pensa uma construção, uma obra construída com 49 poemas, que tem início, meio e fim. Vou ficar só no início e no fim. Tem uma abertura que é típica do Drummondiano, que tem um poema moderno e um poema que fala da sua infância em Minas Gerais, uma anedota quase da origem mineira. Quando a gente chegar lá, por exemplo, no Sentimento de Mundo, a gente vai ter Sentimento de Mundo, que é um poema moderno do seu tempo, e Confidência Tabridã, falando de Minas. Então, é como se ele falasse sempre da roça e do elevador, ou do elevador como expressão moderna urbana, e da roça como expressão de origem, com a qual ele tem sempre que lidar a vida inteira, até o final da sua obra. Mas eu lembro em especial num livro de 51, que é Claro Enigma, que é Os Bens e o Sangue, que é como um poema em forma de testamento, que é sensacional. Enfim, essa é a primeira trajetória. Eu quero só que tem uma questão que o primeiro título do livro era este aqui,
que era Minha Terra Tem Palmeiras. E esse título de livro depois ele é alterado para alguma poesia na edição final. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante o significado do título, né? Mas é sempre um livro tensionado. Agora, vou um pouco da trajetória desse outro. Esse 25 poemas de alegria triste, esse eu vou pegar para mostrar. Ele foi editado só recentemente, em 2010, né? 25 poemas de triste alegria. Eu inverti o título aqui, peço desculpas. Ele era um datiloscrito que tem uma história bastante interessante, né? Eu vou só pular esse trechinho aqui, depois eu vou voltar à correspondência com o Drummond, né? A história realmente é muito interessante, pois ele aqui, eu quero pegar aqui, porque esse livro, né, esse aqui, ele manda em 1926 para o Mário de Andrade com um caderno que tem 25 poemas de triste alegria, e há mais uma segunda parte, O Minha Terra Tem Palmeiras, que tem os poemas no seu corpo principal, digamos, de poemas que vem a dar em alguma poesia. Então a gente tem essas duas partes. Essa primeira parte do Minha Terra, perdão, do Minha Triste, 25 poemas de triste alegria, são poemas que são vistos mais como uma espécie de poemas penumbristas da primeira fase, de tom crepuscular, meios tons, ainda não modernista, ainda não incorporou o modernismo. E mais do que isso, esse datiloscrito ele é relido pelo Drummond em 37, que bota as anotações. É, assim, vou lá para as imagens, depois eu volto aqui para a página 9. Quando a gente olha aqui essas imagens, agora eu vou reduzir de novo o tamanho, a gente tem, né, uma tendência do Drummond que é ler e comentar, anotar. Isso aqui são poemas do alguma poesia em que ele corrige. Isso aqui, na verdade, é a letra do Mário de Andrade, Nota Social, em que ele celebra, né, diz: gostei da regência, bravo, o poeta chega na estação. E depois o Drummond fica indignado e corrige, diz: não, cheguei à estação, A com crase, e não essa sintaxe a brasileira de botar em a estação, né? Então tem esse movimento. E o Drummond fez isso também com sua própria poesia. E o que ele fez ali? Ele corrige os seus poemas e bota observações muito agudas em 37. Esse datiloscrito, né, datilografado, né, esse original datilografado, esse datiloscrito, só veio a ser reencontrado anos depois e aí publicado. Estou trazendo isso porque isso fala um pouco da dificuldade na Constituição, no processo de Constituição do Drummond, e que passa por algo que agora eu vou destacar, que é a dificuldade de ele assinar o próprio nome. É impressionante. Esse comentário está nessa introdução, né, no minha 25 poemas de triste alegria, feito pelo Antônio Carlos Sequim, também um crítico de poesia, muito bom crítico, inclusive, em relação ao João Cabral. Vou ler essa citação aqui. As incertezas drummondianas, no alvorecer do segundo decênio do século passado, começavam por seu próprio nome. Como assinar-se literariamente falando? Se destacarmos seus mais de 50 pseudônimos, onde pontifica Antônio Crispim, deparamos-nos na colaboração para os jornais como C. Drummond de Andrade, CDA, CDA, C. Drummond de Andrade, C.D.A. C. Drummond, até chegarmos a Carlos Drummond, que é como ele assina esse Minha Terra Tem Palmeiras, quando ele manda para o Mário de Andrade, e que prevalecerá até 25. E Carlos Drummond de Andrade só nascerá em 20 de setembro de 1927 com a publicação de Sinal de Apito no número 1 da revista Verde. Vou fazer só um parênteses. Essa revista Verde é dos modernistas de Cataguases, uma cidade depois célebre, né, que aparece na ficção do... Ai, me fugiu o nome do... Eles eram muitos cavalos... Putz, agora fugiu o nome. Enfim,
Esqueci, nossa, desmemoriado de Vigário Geral. Mas Cataguases, o que eu queria falar não era nem do romancista, Palmeiras, mas é da revista Verde. Essa revista Verde é dos modernistas de Cataguases. Depois eu tenho o professor que fundou a cadeira de literatura brasileira, que é o Guilhermino César, que veio para cá nos já meados dos anos 40 e ficou em definitivo. Então a gente tinha um contato, assim, ele manteve contato o resto da vida, o tempo da vida com o Drummond. Esse é realmente um parênteses bem aleatório e lateral. Mas é importante ver que a própria concepção de literatura brasileira como uma disciplina, ela dialoga muito com essa origem modernista. Voltando para cá, o que eu quero pegar dessa questão identitária, essa dificuldade de definição identitária, é a trajetória de constituição do Drummond. E agora eu volto para a carta. A primeira carta que o Drummond manda uma carta para o Mário, a primeira carta do Mário é essa aqui, que tem aqui para vocês, que cobra para ele, né? E aí fala, eu quero voltar à coisa religiosa, fala para ele ter uma religião. E aí ele diz para os modernistas de gabinete de Minas, vão para a rua, vão aprender com as coisas da rua, vão ter o espírito, como ele diz aqui, religioso, aqui, ó, esse grifo aqui, o espírito religioso da vida, grifado aqui em amarelo. Aí ele conta como fez o Carnaval Carioca, o poema. O tema do Carnaval percorre a literatura brasileira, valeria entre os modernistas e a reinterpretação do Carnaval. Mas aí eu quero pegar o que ele comenta aqui. Vejam só, os jeitos para falar do valor de ir para a rua aprender com as coisas que estão na rua. Os jeitos dessa negra dançando um samba, os jeitos eram os mesmos dela e dos outros, mesma habilidade, mesma sensualidade, mas ela era melhor. Só porque os outros faziam aquilo um pouco decorado, maquinizado, olhando o povo em volta deles, um automóvel passava. Ela não, dançava com religião, não olhava para lado nenhum, vivia a dança e era sublime. Esse é um caso que eu tenho pensado muitas vezes. E aí eu quero pegar essa expressão. Aquela negra me ensinou que milhões é exagero, muitos livros não me ensinaram. Ela me ensinou a felicidade. Esse trecho aqui, eu quero trazer isso porque tem algo que é do ensinou, né? Ele aprendeu com aquela mulher dançando na rua durante o carnaval. Ela dizia assim, como que aquela pessoa que entra num outro tempo, num outro espaço. Ela fecha os olhos, num outro ritmo, num outro envolvimento. Ela dançou e para ele isso era religião. É no sentido não da religião sistêmica. O Mário, inclusive, era católico, mas eu acho que nesse caso não é exatamente isso, mas de religiosidade, de assim como que entrar em algo que escapa à vivência do tempo vazio do relógio, tem uma outra revelação de tempo. Os modernistas, os modernos, né, pensar lá desde Baudelaire, né, tem as experiências, por exemplo, do haxixe, né, tem o Walter Benjamin, ele fez acompanhado de um médico a experiência do haxixe, o Huxley, assim, por quê? Porque num estado alterado de consciência, revelar outras coisas, e a gente tem os pajés, os xamãs, né, de religiões de outra índole, de revelar algo que é escondido para o próprio indivíduo. Aqui ele está falando da dança, né? E aí ele insta, isso é o Mário de Andrade, até que o Mário de Andrade falando, ele insta o Drummond, e aí eu cito aqui esse trecho aqui, Carlos, devote-se ao Brasil comigo. Apesar de todo o ceticismo, apesar de todo o pessimismo, apesar de todo o século XIX, seja ingênuo, seja bobo, mas acredite, um sacrifício é lindo. O natural da mocidade é crer, e muitos moços não creem, que horror. Aí eu vou pular esse trecho final. Nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu. Nós temos que dar uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso e sublime. Durante muitos anos, a gente só tinha esta carta do Mário de Andrade para o Drummond, porque o Drummond organizou um livro que é Lição de Amigo. Vocês encontram isso com facilidade. Que eram as cartas que o Mário de Andrade mandou para ele, e o Drummond, na sua mineirice, na sua humildade mineira, ele suprimiu, ele retirou as cartas que ele, Drummond,
respondeu e mandou para o Mário de Andrade. Então, durante muito tempo eu li isso, até 2002, quando publicaram o conjunto inteiro. Eu li isso, poxa, impressionante a carta do Mário, porque ele tem algo, ele era um estudioso, ele é famoso pelo fichamento dele, pelo compromisso com que ele respondia epistolarmente a todos que escreviam para ele. Ele tinha uma formação intelectual sólida e rigorosa, que vai se qualificando ao passar dos anos. Pode-se debater o Mário em vários aspectos, mas assim, ele é um dos intelectuais fascinantes a ser estudado, necessariamente ser estudado. E eu sempre fico encantado com essa coisa assim do vai para a rua aprender. O que vale mais, a vida de uma pessoa ou um livro? Eu sou viciado em livros, eu sou apaixonado por livros, eu descanso lendo livros. Livro, para mim, é uma ponte para a compreensão do mundo e ampliação do meu horizonte interior e minha capacidade de compreensão do mundo. Me exaspera muito, me entristece, me irrita, me desgosta muito essa onda anti-intelectual agora, né, que graça no mundo e especificamente no Brasil, porque perde o acúmulo de milhares de anos que estão acumulados em livros que a gente jamais vai ler. E o do Mário tinha isso. Isso que eu acho que todo mundo que é um intelectual acaba tendo, né? E só que ele diz, olha, isso é importante, mas mais importante é ver a vida, como é que as pessoas vivem no mundo. E qualquer pessoa pode ter lido ou não ter lido um livro, ela pode ensinar. E pode ensinar não só dizendo, mas fazendo, dançando. E eu posso aprender com isso. Aprender o que ele diz que é felicidade. Eu volto, porque é uma definição que vem desde o século XIX, que é a literatura, isso vem do Stendhal, depois, na teoria estética, o Theodor Adorno reafirma. A obra de arte é la promesse du bonheur, a promessa da felicidade. Então, ela nos promete uma felicidade que a gente não tem na vida cotidiana. Nenhum de nós. A gente tem instantes de felicidade, mas a gente não tem. Então, ela nos promete algo além. E o Mário diz isso. Agora, o Mário diz, isso é fabuloso, agora ele diz algo que é gravíssimo logo a seguir, que é, vamos nos sacrificar pelo Brasil. E aí vem a resposta do Drummond. Depois eu vou comentar a gravidade da fala do Mário pela fala do Drummond. Diz o Drummond. Eu vou citar, assim, vou ler integral o texto, né, assim, porque esse aqui merece. Assim, eu vou destacar um pouco, mas dar um pouco aqui para a legibilidade de todos, enfim. Reconheço alguns defeitos que apontam no meu espírito. Não sou ainda suficientemente brasileiro, mas às vezes me pergunto se vale a pena ser. Pessoalmente, acho lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados. Tenho uma estima bem medíocre pelo panorama brasileiro. Imagina ele agora em 2020, o que ele diria, né? O jovem Drummond. Nossa. Sou um mau cidadão, confesso. É que nasci em Minas, quando devera nascer, não vejo cabotinismo nesta confissão, peço-lhe, em Paris. O meio em que vivo me é estranho, eu sou exilado. E isso não acontece comigo apenas. Eu sou exilado, tu és exilado, ele é um exilado. Sabe de uma coisa? O Brasil é um infecto. O Brasil não tem atmosfera mental, não tem literatura, não tem arte, tem apenas uns políticos muito vagabundos e razoavelmente imbecis e velhacos. Entretanto, como não sou melhor nem pior que meus semelhantes, eu me interesso pelo Brasil. Desculpe se vou estender-lhe ante os olhos os cenários da velha tragédia de Joaquim Nabuco um pouco deteriorados. Sou acidentalmente brasileiro. Bom, você, aliás, se confessa em sua carta. É no Brasil que me acontece dizer. Detesto o Brasil como um ambiente nocivo à expansão do meu espírito. Sou hereditariamente europeu, ou antes francês. Tudo muito velho, muito batido, muito Joaquim Nabuco. Agora, como acho indecente continuar a ser francês no Brasil, tenho de renunciar à única tradição verdadeiramente respeitável para mim, a tradição francesa. Tenho que resignar-me a ser indígena entre as indígenas sem ilusões. Enorme sacrifício a fio, desaprovado pela razão, como todo sacrifício. E aí paro por aqui. Porque o que tem aqui? Esse é o Drummond de 24. Eu insisto, ele se converteu ao modernismo e ao interesse pelo Brasil e abandonou essa bobagem de som francês, hereditariamente francês, mas se manteve o conflito e a tensão. Ele fala do Joaquim Nabuco,
recomendo a todos a leitura de 2 livros de Joaquim Nabuco até o final do curso de letras. Um é Minha Formação, em que ele é mais ou menos contemporâneo ao Dom Casmurro, e aí ele conta a trajetória dele. E nesse livro tem 2 capítulos que são fundamentais, que é a Atração do Mundo e o outro que é Maçangana. A Atração do Mundo é bem o movimento do Drummond, é falando dele, e aí eu vou ler um trecho, né, de uma compreensão do brasileiro que olha para o mundo e vê na Europa a civilização. E o outro, Maçangana, ele conta a infância dele. O pai dele, senador Nabuco, ia para o Rio, ele foi morar com a madrinha numa fazenda. E ele descobre a escravidão e os horrores da escravidão ali, porque a madrinha dele era uma boa senhora. E os escravos fugiam, os negros escravizados, fugiam de outras fazendas, dos maus tratos, para se abrigar na fazenda da madrinha dele. Então ele fala do mundo e da realidade brasileira muito mesquinha. E aí, assim, essa tragédia no Nabucco, tá aqui, eu vou só grifar, vocês viram isso quando a gente trabalhou com o Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala de desterrados na própria terra. Ele fala das instabilidades. Isso aqui é o capítulo, a Atração do Mundo, do próprio Nabucco, né? Nós, brasileiros, mesmo, pode-se dizer de outros povos americanos, pertencemos à América pelo sedimento novo, flutuante do nosso espírito, e a Europa por camadas estratificadas. E eu quero pegar esse trecho grifado, no meio do amarelo, um verde, verde e amarelo, a mais terrível das instabilidades, né? Depois eu peço que vocês leiam isso, porque isso fala de uma das tensões fortes da cultura brasileira, que tem até hoje. Tem gente que prefere ser americanizado, né? Quase Carmen Miranda, né? Disseram que eu voltei americanizada com o burro do dinheiro, que eu sou muito rica. Lembram da Carmen Miranda? Que é essa coisa assim do modelo do outro. E a melhor expressão que até hoje eu vi, quem me apresentou isso foi um professor de São Paulo, que é o professor José Antônio Pasta Júnior, que é esse aqui. Nós somos europeus, não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original. Nada nos é estrangeiro, pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética feita entre o não ser e o ser o outro. Que o brasileiro se definiria algo assim, como nessa síndrome Nabucco. Eu não sou propriamente algo, porque eu não me formei como parte da civilização. E eu desejo ser outro, que é ser europeu, é ser norte-americano, e por aí vai. Isso está no cinema, na dialética do cinema, que ele fala nos anos 70. E isso está no Drummond. Está na primeira carta do Drummond e permanece. O que muda? O Drummond ele se converte ao modernismo, ele se converte à literatura brasileira, ele se converte ao Brasil, a se pensar como brasileiro nesse problema, nesse dilema. E isso é muito forte. E ele se afasta, e isso está do início ao fim. Ironia. Ironia é uma capacidade que se tem de pôr em questão uma afirmação, como se essa afirmação está sempre com outro sentido possível, nunca estável. Ou seja, não é possível uma crença porque a ironia ela traz a expressão do ceticismo. Eu não vou me alongar, já vi que são 11h23, eu vou só comentar, porque essa trajetória que se completa no livro envolve tudo isso que eu estou colocando. O outro livro de poemas, um aprendizado, diálogo com Drummond, e envolve outra coisa que eu quero agora destacar, que agora é uma espécie de campo literário, ou campo intelectual. O livro ele é recheado de dedicatórias. E, ao mesmo tempo, tem a correspondência farta do Drummond, e, ao mesmo tempo, tem a recepção. Então, eu vou destacar esses 3 pontos rapidamente. Ele tem assim, a dedicatória do livro, Amado de Andrade, dos poemas Bandeira, Emílio Moura, outro poeta mineiro, Mário Caça-Santa, o Alceu de Amoroso Lima, que é esse crítico, Gustavo Capanema, que veio a ser ministro, Milton Santos, enfim. É um grande circo. Ele também manda o livro para várias pessoas que mandam para ele resposta, cartão postal, carta, né? Não vou trazer tudo aqui, mas assim, o que mostra? O Drummond era alguém, apesar dessa sua timidez, muito atilado de que a gente se constitui numa rede. Eu não sou sozinho, eu existo através do reconhecimento pelos outros, né? Então, Drummond tinha muito isso. Então, esse autor, Carlos Drummond de Andrade,
né? O nome autoral que ele adota a partir de 1927 é uma construção que vai redundar nesse poema, num ponto de chegada, que é alguma poesia, que é o livro de abertura dele. Mas é o livro de chegada de uma trajetória. É o primeiro livro, mas é o primeiro livro de um poeta formado, convicto. E depois isso vai abrir uma obra que vai mudando ao longo do tempo, como a gente vai. Eu vou dar um exemplo depois na comparação com o Sentimento do Mundo. Eu vou parar aqui para a gente passar para os poemas e para não ficar tão longo, mas enquanto isso eu pergunto se tem alguma questão, quero colocar alguma questão, me avisa aqui pelo bate-papo, pelo chat. Está ok, se sigo. Está muito pesada a aula, querendo parar um pouco, conversar um pouco, me avisem. Tudo certo? Posso seguir? Alguém manda aí um tudo certo, um ok. Para mim está ok, isso ok. E que o Drummond me entusiasma. Eu confesso que para mim é meu poeta, assim, é Drummond, Bandeira, Cabral. Eu ainda tenho essa tríade assim, dos grandes poetas, mas em termos de Drummond, acho que de afinidade mesmo, é Drummond. Então peço desculpa se tiver entusiasmo com isso. Né? Então eu vou ler eu vou passar por alguns poemas. Eu vou começar pelo poema de Sete Faces, que é um poema talvez dos mais famosos. Esse livro de Drummond tem muitas coisas emblemáticas na sua formulação poética que extrapolaram a poesia. Eu vou dar alguns exemplos aqui a partir do poema Sete Faces. O poema Sete Faces ele é um poema importante no modo. E esse é um dos poemas que eu fiquei pensando muito, que deu origem à proposta do trabalho. E quem fez, realizou bem, né? De fazer o áudio-vídeo, como a Nath fez. O vídeo, né? Que é de declamação. Esse aqui tem uma variação de tons muito grande. Esse e o Evocação do Recife. É quase assim um poema a muitas vozes, né? Poema de sete faces, sete estrofes, é bem meio óbvio isso, né? E aí tem uma coisa prismática da qual fala o Melchior, que é cada um tem uma coisa de uma espécie de pintura cubista, né? De simultaneamente mostrar faces diferentes do mesmo sujeito, sem integrá-las, sem a preocupação da unidade. Ou tem um movimento irônico, né? Que eu vou apontar depois no final. Poema de sete faces, Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem à sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Sabias que eu não era Deus, sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa luz, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse poema das sete estrofes, né, eu tentei dar, sempre tento dar, assim, quando eu leio esse poema, a variação de vozes, de tons. É o mesmo eu poético, mas é como se ele fizesse a performance de diferentes papéis que esse sujeito atua, exerce no mundo, em diferentes dicções, inclusive, as variações. Ele não tem a preocupação de uniformizar, né, de unificar tudo isso. Então, parte da ideia do nascimento. E ele, repare a abertura e fechamento. Quando eu nasci, um anjo torto, né, aqueles que sobre vai, Carlos, aí tem uma determinação, ser gauche, ser torto, ser esquerdo, né? Ser gauche é ser esquerdo. Gauche, e aí tem uma ambivalência, que é a ala gauche, que, né, esses dias eu ouvi que a esquerda é só posicional, assim, uma ova, né? Obviamente, a esquerda tem uma função idêntica de localização, né? Esquerda e direita a partir de quem fala. Mas, assim, a ala esquerda da Revolução Francesa
tem todo um perfil, né, assim, da Assembleia, quem é que ficava na esquerda e que levou a Constituição da esquerda. Não é só uma questão de posição, mas ela também tem definições. Então tem uma definição política, mas tem um outro uso no francês, que é o gauche, de ser esquerda, de ser torto, aquele que está sempre me fora do lugar, aquele que se sente sempre meio incomodado onde está, não, onde nunca se insere propriamente dito. Que é o que o Drummond disse naquela carta, que antes falávamos há pouco, para o Alceu de Amoroso Lima. Só que isso é dito por um anjo, uma voz de fora transcendente, que dá o destino, vai ser gauche na vida, né? E ao final a gente acaba com esse conhecimento bota a gente comovido como o diabo. O diabo é um anjo torto, Lúcifer. Não precisam ter visto seriado para ver, né? Assim, que é muito divertido, inclusive, de vez em quando. Eu não sou muito de ver, mas enfim, mas de vez em quando. Que é do esquerdo, é o torto, é aquele que tem um outro prisma, olhar para o mundo, de compreensão das coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele foi uma das figuras românticas, reapropriadas pelo romantismo, para representar a rebeldia romântica contra o mundo tal como ele é, do aqui e agora. Quando nos dizem o mundo é esse, não tem mudança, isso é uma perspectiva de acomodação. Tem a rebelião romântica contra isso, que é revolucionária, ou nostálgica, que é voltar para o passado medieval ou para o passado infantil. Mas tem sempre uma ideia de insatisfação, e é ser gauche, é ser torto. Uh, Depois tem umas passagens. A segunda estrofe, as casas espiam. Reparem que é uma epálage, né, chamada uma figura de linguagem. O indivíduo fica escondido atrás da frase. Ele está olhando de dentro da janela para a rua, né, os homens correndo atrás de mulheres, né, se não tivesse desejo, a tarde seria serena. Depois a gente passa uma cena típica urbana. O cara está no bonde. É quase assim aquilo da multidão pressuposta num poema do Baudelaire, que é há uma passante ou uma transeunte, né? Que é o amor à última vista, que ele vê uma mulher caminhando de preto na rua e nunca mais a vê, mas ele percebe que poderia ter tido um amor. Aqui ele está sentado, ele não vê uma mulher, ele vê as pernas. E aí tem algo do qual fala o Mário de Andrade, que no Drummond, na sua timidez, que é o contrário do Bandeira, que é o sequestro da sexualidade, uma espécie de você quase está usando a expressão, tá alterando um pouco o sentido freudiano, que é de recalcar ou de reprimir isso, e aí ela aparece de modo deslocado, indireto. Nesse caso, indireto aparece na sedução do olhar, né, do coração que pergunta, então o interior que pergunta, mas os olhos não perguntam, ou seja, eles continuam olhando fascinados. Depois passa a ideia, o homem atrás do bigode, parece aquelas máscaras, né? Um nariz, um óculos e um bigode. E aí tem poucos raros amigos, o homem atrás do bigode. Depois é um grito, né? Porque Deus abandonou. Não é o grito nietzschiano, Deus está morto, mas é a sensação de abandono no mundo profano e secular, sem uma entidade externa para dizer qual é o sentido da realidade. Aí depois vem uma blague, né? A expressão da época, uma brincadeira, uma piada, né? Um gesto de humor leve, que é mundo, mundo, vasto mundo, Raimundo seria uma solução. Só que o coração é mais vasto. E aqui é que se fala, desde o Gladson, perguntando de bastante tempo, mas o Gladson reafirma, que é da individualidade. A ideia de que o coração, o interior, é maior do que o mundo. Guardem essa imagem, porque ela é importante. É como se tivesse uma alma maior do que a realidade, né? Um mundo interior mais rico e complexo do que a realidade externa. E aí depois ele acaba com piada. E aqui o Arrighucci Júnior fala mas no momento irônico, né? Ele vem criando uma comoção. Meu Deus, que me abandonaste, tem algo no meu coração, mais vasto é o meu coração. E aí ele acaba, parece que a gente está se envolvendo, entrando num tom quase assim patético, né, que vai provocar lágrimas, e a gente regride para o humor e para o riso, né? Mas essa lua, mas esse conhaque, a gente comovido para o diabo, né? Parece estar assim, meio que falando com a gente, né? E aí, assim, eu até comentei, tem o Jardim Macalé, é o fim, Let's Play That. Tem a Adélia Prado, né? A abertura da sua obra com licença poética. Tem a Ana Cristina César também, tem N repercussões do Drummond e desse poema em especial. E a gente tem até o fim, né, do Chico Buarque, né? Quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato desses, no querubim, dizer que eu estava destinado a ser errado assim.
que é um diálogo, né, da canção e da poesia com a obra do Drummond de modo emblemático. Eu não vou ler isso aqui, eu só vou apontar que são os 2 primeiros livros aí vem o Infância. Repare as dedicatórias. Só uma observação, esse poema que foi publicado em 28, do poema Sete Faces, depois posto o livro, ele foi publicado com o pseudônimo de Carlos Alberto. Então essas faces, essas alterações de nomes, essa questão identitária é relevante até nisso. Aí eu vou passar pela Infância, que daí é a feição da anedota da formação mineira. E aí esse aqui a gente pode ler, comentar, ele funciona pela polêmica. E aí eu quero ver se eu acho, eu estou voltando aos passos para vocês. É um outro livro, Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. O Drummond recolheu todas as notícias que saíram em livro do meio do caminho, que foi usado em sermão, a favor, contra. Isso gerou a maior polêmica, até entre os amigos. O Mário disse em carta que não era para publicar, porque esse era um poema de expressão do cansaço intelectual e que ele tinha coisas que ele tinha visto no poema e achava que tinha que ser guardado. O Bandeira diz ele publica no Ozo, na revista de antropofagia do Ozo, do Raul Bopp, da Tarsila. Gerou gente que criticou, disse que isso não era poesia, que não tinha nada. É impressionante. É um poema de quase nada. É um jogo, né, discursivo, poético, impressionante. Primeiro, o título, No Meio do Caminho, dá para pensar 3 remissões. A remissão do senso comum, usual, né, de pensar a existência como um caminho, uma trajetória. Né? Vocês vão ver N poemas, obras literárias, ditos, falas, na trajetória da minha vida, no caminho da minha vida, no caminho da existência. E aí ele pega no meio do caminho. Então, isso é o usual. Mas tem 2 outras referências literárias. Uma grandiosa, mas famosa, que é a comédia do Dante, ou a Divina Comédia, como assim depois chamou Boccaccio. Então, assim, que é no meio do caminho da existência, né, aquele grande poema alegórico, ele encontra as 3 feras e ele depois é resgatado por Virgílio, a pedido de Beatriz, e aí começa a biografia do Dante no mundo, da trajetória, né, através dos 9 ciclos do inferno, purgatório, até chegar ao paraíso. E a outra referência é um poema local, né, Messo del Caminho, que depois eu descobri que eu botava, que é um poema do Olavo Bilac, na Brasileira D, eu botava já, eu traduzia na minha cabeça, e um dia digitando eu botei já o título do poema do Bilac no meio do caminho. Esse é o título do Drummond, que é chegasse, fatigado e triste, eu vinha. Então você decora o poema. Então tem essas aqui. Só que aqui tem uma coisa muito peculiar, que é a imagem da pedra, que é relevante para o Drummond, muito relevante, que é uma expressão de melancolia, símbolo de melancolia que a gente encontra no Duret, pintura, Albrecht Duret, mas vem desde antes, porque é a expressão do inorgânico, do imobilizado, do frio. E aí vem o poema. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então a gente vê o caráter especular, né? No meio do caminho é o primeiro, no meio do caminho é o último, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E aqui esse núcleo é que diverge, né? Esses 4 versos aqui que se singularizam propriamente. Dá para dizer que nesse núcleo desses 2. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. O cansaço do olhar para um mundo que não vê nada de interessante, isso às vezes é posto como um luto, né? Quando a gente perde um ente querido, um ideal, algo que a gente prezava muito. A gente vive o luto como ser humano, a gente vive a dor da perda e aí se desinteressa pelo que está fora de nós. A tristeza profunda, a depressão pode gerar isso, a própria melancolia como um afeto que é muito antigo, que é um sentimento de causa indeterminada, uma tristeza tão profunda, mas eu não sei mais enraizar. Muitas vezes as pessoas falam da inteligência excessiva que põe em questão
tudo aquilo que é crença dos outros. E a razão, ela é capaz disso, né? E a ironia expressa isso. Então poderia ter essa coisa do fatigado. E esse encontro e a interrupção. Ele é um poema da interrupção. Nunca esquecerei essa interrupção que aconteceu. Vou citar dois momentos posteriores, três momentos que isso reaparece na obra do Drummond. Reaparece num poema chamado Enigma, final de Novos Poemas, de 49, que ele encontra uma espécie de narrativa de origem, uma narrativa etiológica, que dá origem a algo. Que as pedras elas vêm andando pelo caminho, encontram uma coisa enigmática, provavelmente um ser humano, que elas não compreendem, e elas se mobilizam na tentativa de compreender, e aí surgem as pedras, como a gente vê. Tem um poema que é uma homenagem, né, que ele faz uma espécie de testamento, e que é uma espécie de legado. E aí tem algo que eu já vou comentar agora, que diz: deixarei que no meio do caminho havia uma pedra, uma espécie de legado que ele falou. Esse legado tem uma correção de algo aqui, que é visto como um desvio discursivo, que é algo próprio do falar, digamos assim, brasileiro. Qual seja, usar o verbo ter, no meio do caminho, havia uma pedra, no sentido de haver, né? Então, esse desvio, que é muito próprio da nossa linguagem coloquial aqui no Brasil, era visto como um defeito gramatical. E, por fim, né, tem uma terceira retomada, que é um poema do Claudio Enigma, que se chama Ai de Minas. Hoje a minha memória está destruída, isso eu não anotei, né? É, tem o Sentimento do Mundo, está lá no Claro Enigma, que é um dos poemas mais sensacionais do Drummond. Esse aqui daqui não posso esquecer, né? E que é um poema que está no né, tá no Claro Enigma, que é a máquina do mundo. Como é que eu ia me esquecer disso? Que vinha o poeta caminhando pelo. E aí entra, claro, o diálogo com os Lusíadas. E ele encontra no meio do caminho, uma máquina do mundo se abre para ele, e aí tem a interrogação, que é um poema narrativo sensacional. Né? Então, assim, isso é uma coisa emblemática na época que gerou um impacto muito grande. Vou pular os outros poemas, só quero destacar aqui no Sobrevivente. É impossível escrever, né, um poema a essa altura da evolução da humanidade. O impacto da Grande Guerra sobre todo o período que vai de 19 a 39, nesses 20 anos, tanto na Europa quanto no Brasil, é tremendo para reavaliação ou reestruturação, né, do mundo inteiro. E aí a gente tem a Grande Guerra, a Revolução Russa como marcos aqui, e a Segunda Grande Guerra depois. Esse aqui é um poema cena urbana, né? Stop, a vida parou, foi automóvel, é quase cota zero, um haikai, né? O haikai é a expressão de jogo moderno. Não é propriamente o haikai, obviamente eu não estou dizendo isso, mas pelo trabalho de concisão e de quase um shot, né? Quase uma retomada da vida cotidiana. E, por fim, tem uma explicação, né? Esse eu queria comentar um pouquinho, porque a explicação nos permite compreender algo da poesia, de alguma poesia, e dessa poesia dos anos 30. Meu verso é minha consolação, meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo certo. Para louvar a Deus, como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço meu verso, e meu verso me agrada. Meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota. Mas não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre, sou até muito triste. A culpa é da sombra das bananeiras de meu país, esta sombra mole, preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Estou no cinema vendo a fita de Ruth Gibson. De repente ouço a voz de uma viola. Saio desanimado. Ah, ser filho de fazendeiro.
à beira de São Francisco, de Paraíba ou de qualquer córrego vagabundo é sempre a mesma sensibilidade. E a gente, viajando na pátria, sente saudades da pátria. Aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. No elevador, penso na roça. Na roça, penso no elevador. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro. E tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. Francês, italiano, judeu falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida, a vida está tão cara, e no fim dá certo. Se o meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? Peço desculpas pelas aspas que tem aqui, não devia ter as aspas, mas aqui tem muito da explicação, né? A poesia aqui, como diz o Antônio Cândido, nas Inquietudes da Poesia de Drummond, ela ainda vem de dentro para fora, ela brota, né? Ela surge como inspiração. Não é tanto o trabalho da palavra ainda, como vai ser mais tarde, principalmente a partir do sentimento do mundo. Essa palavra ela traduz um estado de alma. E aqui ele vem, eu quero marcar essa questão da ambiência moderna, ao mesmo tempo esse universo rural. Eu acho que os dois versos emblemáticos estão aqui. No elevador penso na roça penso no elevador. E aí tem algo que ele fala de si mesmo, né? Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. Não é a burrice dos outros, mas é uma burrice sua, né? Então, assim, viajar na pátria e sentir saudades da pátria, como eu disse um pouco antes aqui. É, quer dizer, ele alterou a lógica do Joaquim Nabuco, que é viajar na Europa e sentir saudades da pátria, mas é viajar no Brasil e sentir a falta da Constituição propriamente de uma pátria. Tem um poema que eu não vou botar aqui, que está no segundo livro dele, que é Brejo das Almas, que é nacional, que vale a pena ler, né, que é uma espécie de é um movimento muito irônico de invenção do Brasil. É preciso inventar, é preciso colonizar o Brasil. E ele perguntou no final, e existe algum Brasil, e acaso existirão brasileiros? Que o sentimento de nação é uma invenção. Peço desculpas pela demora, pela longura, só quero falar do tempo ocupado hoje. Tem o Sentimento do Mundo eu trouxe aqui só para contraste, que é um livro de 40, né, 10 anos depois, e há uma mudança muito substancial. E o início é parecido, né, na lógica, Sentimento do Mundo, que é fantástico, assim, né, de melancolia. E aí a gente está falando de um ano que a gente está no Estado Novo, ele atua dentro do Estado Novo, e ele tem a Grande Guerra, de muita instabilidade, mas ao mesmo tempo de amadurecimento intelectual, de consistência também poética, já no Rio de Janeiro, na capital da República na época. Depois são os poemas mais famosos, Confidência de Itabirano, né? Principalmente Nasci em Itabira. Isso é uma determinação quase, né? Um nascimento que o define, assim como lá era um anjo torto, aqui é Itabira a origem mineira. E eu quero pular, né, alguns poemas, depois eu deixo isso para vocês, para a leitura de vocês, que é só O Mundo Grande, e a gente vai encerrar para vocês verem a mudança na poética de Carlos Drummond de Andrade, de alguma poesia para o sentimento do mundo. Então a gente viu uma trajetória do Drummond, de lírico moderno, que conquista o modernismo, a lírica moderna, ele se converte, né, a uma preocupação de pensar o Brasil através do diálogo não só com o Mário, né, pegou o Mário como exemplar, mas com outra rede de intelectuais, atuando publicamente, e aí chega alguma poesia que se abre para uma nova trajetória de obra e que aqui muda novamente. Então, em 1940, ele escreve, esse livro também tem, né, O Sentimento do Mundo, que é a elegia de 1938, e esse ódio ao cinquentenário poeta brasileiro, que é uma homenagem ao Bandeira. Eu ainda insisto, vou insistir com vocês, não sei se eu comentei isso na aula do Bandeira, mas é um dos melhores comentários críticos sobre a obra de Manuel Bandeira, está aqui no ódio ao cinquentenário do poeta brasileiro, e
Um comentário fabuloso que mostra a diferença da lírica do Bandeira para a lírica do Drummond, uma espécie de autoconsciência reflexiva do Drummond. Eu quero só pegar aqui o início para vocês verem como mudou a poética de Drummond do Mundo Grande. Mundo Grande, Drummond. Não, meu coração não é maior do que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Essa minha rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo, livros, carne, algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, a montar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma. Não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas, os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei, países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas, ilhas perdem os homens. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o grande mundo está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. De novo, né? E agora, depois de vendo as interpretações, eu estou tentando me puxar e tentando fazer que nem vocês fizeram, interpretações fabulosas, né? Tentando me cuidar, né? Para fazer uma boa leitura. E dar o tom, porque assim, vendo os trabalhos de vocês, eu observei o quanto a gente precisa ser intérprete para ler poesia. Dizer o poema é se tornar um outro, né? Tem uma expressão muito bonita do... Eu sei que ele é elitista, intelectual, mas eu gosto muito dele ainda, porque tem muita coisa a gente aprender com ele, que é do George Steiner. E o Steiner ele diz, né, ele fala do decorar. E daí ele fala algo que é saber par cœur, saber de coração, ou saber by heart, decor de coração, né? Então, saber de coração, segundo ele, é fazer o poema seu, fazer a sua experiência. E dizer o poema, isso ele não comenta, mas eu acho que dizer o poema é já dizer como eu compreendo esse poema no nexo com a minha vida, né? Então, tentei fazer interpretação, ouvindo vocês, os trabalhos, quem fez áudios e o vídeo, né? Nossa, fiquei muito impressionado. Feito esse parênteses, eu quero fazer o último comentário, que está muito tarde. Eu sei que é Drummond, do meu entusiasmo, mas eu queria fazer um último comentário sobre esse poema. O que, que mudou? Repare que tem um deslocamento. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Repare como mudou, né? Ele responde a si mesmo: não, meu coração não é maior do que o mundo. Ele é pequeno. E aí ele diz assim: por isso eu gosto, não cabem as dores, por isso eu gosto tanto de contar, falar para os outros. Eu existo através dos outros. Eu me dispo, eu me desnudo para os outros, perco o pudor para poder ser alguém. A gente tem que perder o pudor e o medo para poder existir nesse mundo. Por isso me grito,
por isso frequenta os jornais, ele se publica tanto nos jornais, se expõe, publica nos livros, ele precisa de todos para ser. O coração é pequeno, ele fala da ignorância, falta, solidão. E eu quero pegar essa imagem aqui. Ele pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida, e ele diz: meu coração cresce 10 metros e explode. Essa expressão dá uma ideia de fragmentação que tem, por exemplo, dentro do Fernando Pessoa, dos heterônimos, do ser outro. Para lidar com o mundo moderno, a sensibilidade eu preciso me tornar um outro, preciso ser um heterônimo, preciso me constituir através dos outros. Isso está desde o Baudelaire, né? Andando pela rua, dizia que ele precisava tentar entrar na alma dos outros para poder ser outros, porque é muito dispersa, muito grande. E essa consciência da pequenez e da grandeza do mundo provoca uma espécie de dialética, porque se vê necessária essa relação. Eu não existo na solidão, eu existo através da relação com os outros. Mas eu preciso também me constituir como indivíduo. Então é uma dialética importante. E aí mudou bastante, né? E eu queria comentar os outros, mas eu não vou comentar, só quero referir um trecho final, né, aqui desse poema do ódio ao cinquentenário do poeta brasileiro. Daria uma aula inteira sobre ele. E aí, assim, ele vai comentar pelos trechos, diz: esse pedacinho aqui que eu quero, vou ampliar aqui, até para grifar para vocês, porque esse trecho aqui é importante quando ele comenta do Bandeira, né? E, e aí, assim diz: por isso sofremos pela mensagem que nos confia do Bandeira, entre ônibus, abafada pelo pregão dos jornais e mil queixas operárias. Essa insistente, mas discreta mensagem que aos 50 anos poeta nos traz, essa fidelidade a ti mesmo, com que nos aparece, sem uma queixa no rosto, entretanto experiente, mão firme estendida para o aperto fraterno. Poeta acima da guerra e do ódio entre os homens, poeta incapaz de amar esmeralda, embora a alma anoiteça. Poeta, melhor que nós todos, poeta mais forte. E aí vem a pergunta: mas haverá lugar para a poesia? Dumont faz perguntas que eu acho até hoje difícil de responder, né? Hoje, quando eu vejo o desprezo que tem pelas humanidades, inclusive na pós-graduação, quando eu vejo o desprezo que se tem, né, pela capacidade imaginativa das pessoas e da literatura, essa pergunta do Drummond ainda nos ecoa, né? Eu acho que ecoa na modernidade. Então, assim, é uma grande leitura que ele faz da poesia do Bandeira. Reparem que aqui ele se dirige ao poeta. Aqui no Mundo Grande, ele, lá pela Santa, ele está se fazendo um diálogo consigo mesmo. Tu sabes como é grande o mundo. Está fazendo um diálogo em como dizem alguns críticos, que é bem um tipo de movimento próprio do universo irônico, quando tem essa dissociação, essa dissociação permite o questionamento sem afirmação de um sentido pleno, né? Então, gente, eu peço desculpas por ter alongado. Não tinha intenção de esgotar esse material todo, mas eu quis mostrar a importância, só para fazer a síntese, desse livro de estreia, né, da poesia do Drummond, como fruto de uma trajetória de conversão e da importância dele com o diálogo. Eu referi o Mário de Andrade, mas tem outros intelectuais a referir, em especial os mineiros, que eram próximos dele. Depois, como ponto de abertura para outra obra, e para mostrar isso, mostrar o contraste com o sentimento do mundo. Grosseiramente, esse é o resumo. Eu acho um dos grandes líricos modernos, mais que modernista, moderno, no sentido mais pleno da palavra, que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond, Antônio Amorim, todos os pseudônimos que ele usou até se tornar Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, eu vou parar a gravação agora e aí a gente vai conversar mais um pouco, se quiserem, né? E